Nessa edição você lança algumas músicas inéditas, como Telefone Sem Fio e Vai Lá e Tenta, que você já lançou alguns previews, né? Inclusive no YouTube. Né? E os fãs podem esperar essas músicas como as músicas de trabalho da Mari para o São João, né? Como é que tá essa expectativa e se vai ter mais alguns lançamentos, algumas outras novidades até lá? Não, realmente o Mário no Barzinho é o projeto que a gente vai trabalhar no São João, né? Tanto que tem de tudo um pouco, assim, tem piseiro, tem forró, tem sertanejo, tem arrocha, né? Tem vários estilos aí. Realmente, dia 7 de maio agora, que é quinta-feira, às 21 horas, a gente vai estar lançando 6 faixas, né? Então, são 6 músicas aí para a galera escolher. Eu acho que a música de trabalho, ela, apesar, claro, que a gente está trabalhando muito, soltando muito spoiler da música Telefone Sem Fio, mas eu acho que hoje em dia não existe mais isso de a música de trabalho, existe o projeto, nós estamos trabalhando o projeto. Eu acredito em todas as músicas que foram gravadas e eu acredito que cada fã vai se identificar com a música, ou talvez com todas, Sim, né? Isso sim, pode claro. acontecer. Então, assim, às vezes, a música que pode estar mais viralizada, pode ser telefone sem fio, mas talvez quando eu for fazer um show no São João, aqueles fãs eles estejam esperando que eu cante outra, como Vai Lá e Tenta, entendeu? Então, eu acho que, de verdade, por enquanto, a gente ainda não sabe qual vai ser a música de trabalho, o que a gente sabe é que a gente quer trabalhar realmente o projeto, porque é um projeto muito massa, isso da gente gravar no barzinho, gravar com a galera. As músicas, elas foram escolhidas a dedo mesmo, assim, todas as músicas, eu e todo o meu time acreditamos muito em todas. Apesar de que, claro, Telefone Sem Fio é uma música muito boa, Vai Lá e Tenta também tem seu diferencial. Mas eu acho que é isso, eu acho que cada música tem o seu diferencial, tanto na produção, no estilo, como na letra, na história que a música passa também, entende? Sim, sim, claro, é bem como você falou, né? Tem músicas que às vezes é, você acha que não vai ter tanto aquele apelo do público, mas quando chega no ao vivo, elas começam a fazer mais sucesso, A o público crescer se muito. entrega mais, né, à apresentação. E falando um pouco mais da sequência do projeto Mari no Barzinho, né? Ela já passou pelo Rio de Janeiro, já passou por Belo Horizonte, Goiânia e agora foi para Fortaleza. Já sabe quais são os próximos destinos e, como portal de Salvador, queria saber se Salvador também está dentro desse roteiro. Cara, já faz um tempo assim que a gente vem pedindo muita, assim, recebendo muito pedido da galera de Salvador, pedindo que a gente leve o Mari no Barzinho. A gente já vem pensando, já vem namorando com essa ideia. Só que por enquanto, mesmo assim, por enquanto dessa vez a gente fez uma votação. Em qual lugar vocês acham que a gente deve gravar o Mari no Barzinho? E a gente fez toda uma pesquisa, uma situação e realmente o local que ganhou foi Fortaleza. Salvador estava lá muito forte, né? Entre essas cidades do Nordeste, mas dessa vez foi Fortaleza. Dessa vez, por enquanto, o foco é trabalhar esse projeto. A gente ainda não tem data de quando vai gravar outro. Mas com certeza, quando a gente sentar e falar, vamos gravar outro de novo, Salvador vai estar lá nessa lista de nomes que a gente está pensando em gravar, pode ter certeza, assim. Como eu já venho falando há muito tempo, eu sinto que eu tenho muitos fãs na Bahia, muitos fãs não só em Salvador, mas o estado inteiro, nas cidades do interior também. Eu faço muito show no estado da Bahia, a gente tem uma conexão muito grande. Mas, como eu já venho dizendo várias vezes, eu estou demorando a gravar algo na Bahia, mas podem ter certeza que quando eu gravar vai ser bem especial. Já deu pra gente sentir um pouquinho do spoiler do que seria uma gravação do Mar Sem Fim. No dia que eu fui lá no Bar do Léo e fiz Sim, sim. uma brincadeira com a galera um dia antes do Réveillon de Salvador. Então já deu pra sentir ali que, tipo assim, Salvador merece também um Mar no Barzinho. Eu não sei a data ainda, não sei quanto, mas pode ter certeza que depois da gente lançar o de Fortaleza, se tiver um próximo, Salvador tá ali entre os grandes nomes a ser escolhido. Ah, com certeza, com certeza. Ou a capital ou outras cidades do estado vão te receber Sim. como vem te recebendo muito bem. E aproveitando que já falou sobre essa conexão, né? Estamos nos aproximando de um dos momentos mais esperados do ano aqui para a gente que é do Nordeste, que é o São João. Né? Então, como é que tá os preparativos para o período? Né? A agenda já está encaminhada e se você vai retornar para a Bahia nesse São João? Vou retornar para Bahia, tem muito show na Bahia, graças a Deus, a agenda tá bem cheia. Eu sou muito grata a Deus que, assim, nesse período do São João, eu sempre sou uma artista muito lembrada, a galera me procura muito e eu fico muito grata, muito feliz por isso.
Eu tenho um respeito enorme, assim, principalmente pela galera do estado da Bahia, pelo São João da Bahia. Eu sempre falo, sempre que eu falo de São João, eu sempre uso a seguinte frase, assim, cara, é muito importante o São João do Ceará, é muito importante o São João da Paraíba, o São João do Pernambuco, mas é surreal o São João da Bahia. A gente sabe que, em termos de quantidade de shows, praticamente todas as cidades da Bahia elas fazem o São João, né? É engraçado que ano passado mesmo, assim, eu acho que 50% da minha agenda foi fazendo show na Bahia. Não por outra coisa, mas porque realmente não só a capital, mas todas as cidades do estado da Bahia abraçam muito isso, essa cultura do São João. Eu acho muito incrível. Todas as cidades que eu já passei assim no São João na Bahia me marcaram muito. E fico sempre feliz quando eu abro a minha agenda ali de shows do São João e eu vejo que a Bahia sempre continua muito forte, continua muito presente ali na minha agenda. Esse ano não vai ser diferente. Estou preparando um show bem incrível para vocês no São João. Espero que a gente possa realmente, mais uma vez, fazer história em todas as cidades, em cada cidade que eu passar da Bahia, que eu possa levar muita alegria para o povo, que o povo curta muito o meu show, assim como eu curto todas as vezes que eu estou na Bahia, a energia do povo baiano. Muito bom, muito bom. E falando um pouco mais de você, como você se porta, né, com seus fãs, com as pessoas que te acompanham, você construiu uma conexão muito forte com o público através das suas redes sociais, né, e com os projetos, né. Eu acho que até que um dos objetivos do Mari no barzinho seja ficar mais perto do público ali, né, ter o público realmente ali bem perto, em volta de você. Como é que você enxerga o papel tanto do digital na construção da sua carreira e nessa transformação, nessa tradução do que foi construído no digital para o offline ali com esses projetos. Cara, eu considero que, assim, hoje eu sou muito ativa, assim, no digital, eu sempre tô... Os meus fãs me acompanham, assim, em várias redes, né? Eu sempre tô no Instagram, sempre tô no TikTok. Fora isso, no meu dia a dia mesmo, assim, eu sou um artista que eu gosto de gravar muito stories, eu sempre tô mostrando a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia. Desde o momento que eu tô treinando na academia, ao momento que eu tô... em casa, até quando eu não tô fazendo nada, eu sempre gravo uma história, ô galera, eu não apareci hoje aqui fazendo nada mesmo assim, porque hoje eu tô daquele jeito que não tem nem o que mostrar, mas eu acho que isso é muito massa, isso acaba trazendo uma conexão com os meus fãs, que eles sempre sabem onde eu vou estar, o que eu tô fazendo, eles sempre estão realmente acompanhando mesmo, não só a minha carreira, mas a minha vida. E eu senti que isso mudou, assim, muito, assim, o patamar da minha carreira quando eu comecei a criar essa intimidade com os meus fãs, é por isso que o Mari no Barzinho é um projeto que ele foi pensar desde o início em continuar trazendo essa proximidade mesmo minha com os fãs, trazer os fãs para mais perto, para eles se sentirem também, eles sentirem a realidade, que é eles fazem parte da minha vida e da minha carreira. Então, eu costumo dizer que ultimamente eu venho mostrando isso não só em falas, não só falando, mas também nas atitudes, nos projetos, sempre trazendo os sons cada vez mais para perto, porque sem eles a gente não chega em lugar nenhum, isso é um fato, né? Sim, com certeza. E dentro de um mercado cada vez mais competitivo e com lançamentos constantes, como você define o que realmente precisa ser dito em uma música? Né? O que sua letra precisa ser dita? Existe um cuidado maior hoje em relação a essa mensagem, a identificação com o público, ou até mesmo com o momento que você está passando na sua vida pessoal para se refletir nessa letra, nessa canção? Eu acho que música, assim, música é uma coisa que ela consegue ser diferente de tudo que a gente sabe, é inexplicável. Todas as coisas no mundo, nada se compara à música. A música ela tem o poder de unir as pessoas. E ela tem o poder de fazer parte da nossa vida em todos os momentos. E nem tudo tem esse poder de unir pessoas e de fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Quando a gente está triste, a gente escuta uma música. Quando a gente perde alguém, a gente tem uma música que lembra aquela pessoa. Quando a gente está feliz, a gente está feliz, a gente escuta uma música. Quando a gente acorda meio, sabe, desanimada, a gente bota uma música animada, a animação vem. Então a música, ela literalmente ela faz parte de todos os momentos da nossa vida. E uma coisa que eu acho que todo mundo precisa entender é que música, ela não existe uma limitação para música, né? Principalmente quando você é um artista que tem muitos anos de carreira,
você tem que estar sempre aberto a testar o novo. Então, sempre que eu estou gravando um projeto, eu nunca me limito, sabe? Só vou escrever sobre traições, só vou escrever sobre romance, só vou... Não, eu escrevo e eu canto sobre tudo. Porque é como se cada música ela pedisse uma batida, como se cada música pedisse uma melodia, como se cada música pedisse uma história. Então, assim, às vezes, você não quer dizer que eu vou lançar um Mari no Vazinho, por exemplo. Você escutando assim o nome do projeto, você idealiza que todas as músicas vão ser sofrência. Mas não me impede de lançar uma música super alegre, uma música super pra cima num projeto desse. Com certeza. Como a gente falava no começo, principalmente quando você tem uma carreira muito grande, você tem muitos fãs, cada pessoa se identifica com uma música, com uma história, né? Então, quando você lança um projeto que ele é bem versátil, como é o meu projeto agora, dessa vez do Mari no Barzinho ao vivo em Fortaleza, tem todos os estilos, tem música em forró, tem música em piseiro, tem música em sertanejo, tem música no arrocha. Isso ajuda muito a você atingir o máximo de público, porque às vezes, tipo assim, tem uma pessoa ali que ela, eu não curto tanto sertanejo, mas eu gosto de arrocha, e tem a rocha nesse projeto. Eu não curto tanta rocha, mas eu curto forró e piseiro, e tem forró e piseiro nesse projeto. E você vai conseguindo agradar um pouco todos os fãs, todas as idades, e conseguindo também, através da letra das músicas, trazer várias histórias. Então, assim, sempre que eu estou escolhendo um álbum, eu penso sempre assim, se eu já tenho uma música aqui, que essa música ela conta uma história sobre uma história de amor, ela já conta a história de um casal, é melhor eu encontrar uma música que conte outra história do que eu Sim, procurar uma sim. música que conte a mesma história. É melhor ter várias músicas diferentes, várias histórias diferentes, do que ter sempre aquela mesmice, tudo muito igual, sabe? Então eu nunca me prendo, cara. Nem a qual estilo eu vou estar colocando ali na música, é a música que pede o que eu vou produzir nela, e nem a letra. Claro, eu sempre gosto, quando eu estou compondo, de basear em fatos reais. Seja um fato de relacionamento, ou um fato de amizade, ou um fato de uma música contando uma história sobre a minha vida, ou a vida de alguém que é uma história inspiradora. Eu acho que música é isso, é você conseguir transformar histórias reais, sentimentos reais em melodia, para que as pessoas se identifiquem com aquele sentimento, né? Porque se você parar para ver, os nossos sentimentos eles são muito parecidos. Todo mundo já passou por várias situações sentimentais parecidas. E então, muitas vezes, quando você escuta uma música, às vezes você nem passou pela história daquela música, mas ela te passa um sentimento que você passou por algo parecido e aí você se identifica com ela. Então, sempre o que eu procuro mesmo assim nas minhas músicas, quando eu vou produzir um álbum, é trazer não se limitar a trazer sempre algo novo, sempre trazer algo diferente para os meus fãs, para testar se eles vão gostar ou não. Eu acho que eu tenho essa liberdade, sabe? De estar sempre testando, sempre tentando inovar. Então, eu não me limito. E eu também sempre busco trazer histórias reais, mas histórias em contextos diferentes, para não ficar sempre aquela mesmice ali, aquela mesma história, aquela mesma melodia na música. E cada um de nós, né, temos diversas facetas, né? Nós temos nossas complexidades, né? Então, assim como você tem e que você vai passar isso na letra, uma pessoa que às vezes se identifica com uma letra de certo tipo, também tem outras facetas que essas outras, que a outra música fala, como você falou, de alguma situação que vai impactar ela ou não, mesmo ela tendo vivido ou não, né? Então tudo isso se relaciona. Sim, E você falou de testar coisas novas, né? Não que seja novo, mas hoje há uma mistura bem marcante entre o forró, o piseiro e o sertanejo na música brasileira no geral, né? Tanto para os sim. artistas que são mais do sertanejo, quanto os que são do piseiro, mais quanto são do forró. E você traz isso nesse seu novo projeto, né? Não só nele, mas também em sua trajetória, né? Sempre apostando nessa sua versatilidade. Então, como é a sua relação com cada uma dessas influências e como você explora isso dentro do seu processo conceitual de composição? A minha relação com o forró, com o piseiro e com o sertanejo, né? É uma relação de muito respeito, assim. Eu tenho um respeito por todos esses estilos musicais e eu consigo enxergar que eles se casam. E quanto mais eles se unem, mais fortes esses estilos eles ficam, né? O Brasil, ele é muito grande. Então, nem sempre o que está tocando no Nordeste está tocando no Sudeste. Então, eu acredito muito que quando tem essa união musical, acaba que essa união ajuda muito mais a você conseguir estar tocando em todos os lugares do Brasil.
Quando você une um ritmo com outro, é aquilo que eu falei sobre o Mari no Barzinho, ter vários estilos. Você consegue agradar novos públicos e permanecer, né, agradando aquele público que você já tem, aquele público que já faz parte do seu cotidiano, da sua história. Como eu cresci no Ceará, eu sou cearense nordestina, eu sempre cresci convivendo naturalmente com o sertanejo, ou com o forró, né? Desculpa, com o forró. E dentro da minha casa, a minha avó e a minha mãe escutavam muito sertanejo. Então, na minha vida, o sertanejo e o forró, ele sempre teve muito presente de uma maneira muito natural. Era como se quando eu saísse assim de casa, na rua eu passava, estava tocando num som o forró. Quando eu entrava dentro de casa, estava tocando sertanejo. Então, tipo assim, para mim, apesar de eu ser cearense, apesar de eu ser nordestina, eu sempre tive essa mistura, né? E sempre tive esse contato com esses ritmos. Eu sei a importância do Dorival Dantas, mas eu também sei a importância de um Zezé de Camargo e Luciano, um Chitãozinho e Chororó, né? Então, isso para mim me ajudou muito quando eu comecei a ser convidada por alguns artistas de sertanejo a gravar com eles, quando eu comecei a conhecer alguns produtores, alguns compositores do sertanejo, né? A minha referência, assim, musical sempre foi a Marília Mendonça, né? Então, isso me ajudou também, apesar de eu ser nordestina, ter muito forte dentro de mim uma ligação com o forró, mas esses pequenos detalhes me ajudaram muito a ter uma conexão muito forte com o sertanejo também. E eu senti que só somou na minha carreira, assim, em todos os momentos. Os meus fãs que gostam do forró e do piseiro continuam me acompanhando, porque eu continuo fazendo forró, continuo fazendo piseiro, eu nunca abandonei, nunca vou abandonar. E aos poucos eu fui criando um relacionamento muito massa, um carinho muito grande, e uma intimidade muito grande com o público que também consome sertanejo. Aos poucos eu sinto que esse público ele também está me abraçando. Então eles estão começando realmente assim a agregar na minha carreira, sabe? Isso é muito bom. Eu acho que a gente tem diversos exemplos de não só a minha carreira, mas feats, junções, artistas que gravam do sertanejo com o forró, que sempre gravam juntos e sempre se torna sucesso. Então, assim, se torna sucesso é porque essa receita desse bolo Sim, já deu dá certo, certo, exato. né? Essa receita, ela dá certo. Fora outros artistas, assim, que a gente pode citar de exemplo. A Simone é um grande exemplo, que já fez parte de um grande grupo de banda de forró e hoje tem uma carreira mais voltada para o sertanejo, mas nem por isso ela deixa de ter uma história muito forte com o forró do moído, de cantar as músicas dela do forró do moído. Acho que a própria Ana Castela, ela é uma artista jovem, que ela é do segmento do sertanejo, ela traz muito a história e a conexão com o público do agro, mas sempre vez ou outra nas músicas dela, ela tá trazendo um pouco do piseiro, um pouco da sonoridade do funk também, ela vai sempre misturando. E essa mistura, o pop, essa mistura vai ajudando muito, não só a minha, a Mari, a Ana, a Simone, mas todos os nomes assim, todos os artistas que participam e que gostam de explorar vários estilos, eu acho que isso ajuda muito a gente a ir ganhando é, vários públicos. E a mostrar também para o funk a gente tem um respeito com todos os gêneros musicais. Por exemplo, eu canto forró, eu canto sertanejo. Mas sempre que eu vou na Bahia, eu gosto de cantar pagodão no show. E eu me apaixonei pelo pagodão da Bahia, sabe? Do nada eu tô aqui em casa escutando Canalha, do nada eu tô aqui em casa escutando Léo Santana, porque realmente eu respeito muito todos os gêneros musicais, todos os estilos e todas as culturas. E para mim, chegar na Bahia, no meu show, por exemplo, e cantar um pagodão, isso não me diminui, pelo contrário, isso me faz, sempre fez, né, se conectar muito mais com o público da Bahia e se destacar, ter um momento ali diferente no meu show do que as pessoas esperavam. Sempre me fez surpreender, entende? Então, acho que quando a gente está aberto a entrar num novo estilo musical, muitas das vezes a gente tem medo de, tipo assim, ah, será que isso vai me diminuir? Não, muito pelo contrário. Talvez isso vai, no mínimo, isso vai te trazer um ensinamento, no mínimo, né? Mas com certeza isso vai te trazer para um lugar de surpreender o seu fã, que às vezes não imaginava que você cantasse um MPB, um pagode, e viu ali, gostou, você tá entendendo? Vai abrir Sim. novas portas para você. Eu acho que essa junção do sertanejo e do forró, a mensagem que passa é essa, sabe? De união, e quanto mais a gente se une, mais a gente vai abrindo portas para ambos os estilos e crescendo cada vez mais.
E você acha que não só essa quantidade de influências que entram dentro de uma música só e também as grandes colaborações, né, entre os artistas de diversos gêneros ajuda também a desmistificar aquela ideia que é mais antiga, ainda bem que tem diminuído nos últimos anos, de que não, esse estilo musical é daquele lado do país, esse aqui é desse lado do país. Hoje você vê o forró e o piseiro indo do norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, com João Gomes, com você, com Simone, Dominando o com mundo. tantos artistas. Você acha que isso ajuda a quebrar essas barreiras, esses paradigmas? Eu acho que essa era do digital, né? Como a gente estava falando sobre o digital, sobre aproximação com o fã, essa era do digital, ela é muito boa para a gente que trabalha com comunicação, né? Não só para o cantor, qualquer pessoa hoje em dia que tem uma empresa, eu sempre brinco e falo isso. Eu digo, cara, hoje em dia quem tem uma empresa, se a pessoa souber usar o digital, né? A sua empresa ela cresce 3 vezes, 4 vezes mais do que se você não usar o digital, porque você alcança novas pessoas, novos públicos, é, através de um celular, uma coisa tão rápida que você Sim, grava, sim. colocou aqui, tipo assim, antes, para a gente conseguir comunicar, galera, dia 7 de maio eu vou estar lançando um projeto, sem o digital era muito mais difícil. Hoje eu pego o celular aqui, clico aqui, galera, dia 7 de maio, às 21 horas, eu vou estar lançando o Mário do Barzinho, todas as faixas, e pessoas do mundo inteiro, inclusive pessoas até de fora do Brasil, estão me consumindo ali no meu dia a dia e vendo. Então, assim, eu consigo ter uma extensão de público muito maior. Eu acho que hoje, uma das coisas que mais vem ajudando todos os gêneros musicais, principalmente o forró, o piseiro, é o digital. É você saber trazer o digital para o seu lado, porque o digital, as coisas hoje em dia, ela viraliza muito rápido. O digital tem o poder de conseguir alcançar um público inexplicável. Assim, pode viralizar um vídeo meu aqui, esse vídeo pode, sei lá, viralizar do nada lá na China, e do nada lá na China eu fiquei, viralizei um Sim. conteúdo, entendeu? E então esse poder do digital hoje, das plataformas do Spotify, Deezer, Amazon, próprio Instagram, TikTok, todos esses instrumentos, Facebook, todos esses instrumentos digital, né? Ele facilita muito não só o piseiro e o forró, mas todos os estilos mesmo a crescer cada vez mais e nos dá esse poder, tipo assim, antes as pessoas que não conheciam alguns gêneros, alguns ritmos, porque era regional, hoje não existe mais esse Sim. quase praticamente nenhum. Eu chego a dizer que nenhum gênero que ele seja regional, todos hoje são conhecidos, né? Não só nacionalmente, mas mundialmente, né? Vou dar um exemplo, eu já tive de fazer turnê nos Estados Unidos, já tive de fazer turnê em Portugal, né? E a gente chega e tem brasileiros, uma grande massa de brasileiros tem, mas também tem um americano, um português que está ali, que consome a nossa música. Então, assim, realmente hoje eu acredito muito que até o próprio chart, né? A própria Anitta é um exemplo, a Anitta é um exemplo que ela conseguiu ter uma música que foi a música top 1 global, no Sim, mundo sim. inteiro, a música mais ouvida do mundo inteiro. Uma brasileira conquistando isso foi assim, realmente uma conquista muito grande para a gente do gênero musical. E com o poder do digital, com o poder dessa era mesmo, assim, de que hoje tudo a gente consegue, graças a Deus, alcançar as coisas mais rápido com essa era do digital, né? E eu acho que essa era o que tem ajudado, não só o piseiro, o forró, mas o arrocha, o sertanejo, e todos os outros tecnomelody, todos os outros gêneros e ritmos musicais a se tornar cada vez mais nacional e até mesmo internacional. Certo. E para É, finalizar. Oi. eu ia fazer a última pergunta Ah, mesmo, que a gente já certo, está certo. ligado. Tranquilo. Para finalizar, uma parte um pouco mais pessoal, né? Você disse que esse São João vai ser um São João muito especial, né? Mas eu acho que esse ano como um todo vai ser um ano muito especial para você, porque daqui a alguns meses, há alguns meses já surgiu uma nova face da Mari Fernandes em você, né? Além de cantora, esposa e artista, você vai se tornar mamãe. Né? Sim. Então, como estão os ânimos no coração para ver a pequena Isabela em seus braços pela primeira vez? E se você já está vendo o mundo com uma perspectiva diferente, com a perspectiva de mãe? Olha, já tô, tá? A gente já começa a pensar, tipo assim, nossa, a gente repensa em todas as atitudes da nossa vida, em tudo que a gente faz, assim. A gente fica pensando, poxa, como que eu vou
criar um ser humano, porque não é só uma criança. A gente fala muito da Isabela, né? Como se fosse uma bebezinha. Ela vai ter essa fase de bebê, mas ela vai ter as outras fases também. Então, hoje eu enxergo, hoje que eu já sou adulta, eu enxergo a vida e já estou sendo mãe, né? Eu enxergo a vida de uma maneira totalmente diferente do que eu enxergava anos atrás, né? E hoje eu entendo a importância de você ser presente, você saber ser uma boa mãe, presente em todas as fases da vida de um filho. Um filho não é só um bebê. Então, assim, quando é um bebê é uma fase. Depois cresce, se torna maiorzinho, é outra. Depois vem a fase da adolescência, é outra. Depois vem a fase do adulto, é outra. Então, Sim, assim, sim. realmente eu já me pego assim, às vezes pensando nas coisas tão engraçadas que eu digo, peraí, a Isabela nem nasceu ainda, eu já estou pensando em como vai ser quando a Isabela for adulta que nem eu, calma, respira. Então, assim, é um misto de emoções, de ansiedade, mas inevitavelmente eu com certeza posso dizer, né, que eu estou na melhor fase da minha vida, assim. E eu falo isso mesmo assim por mim, sabe? Eu acho que nos últimos 2 anos aconteceram muitas mudanças e muitas coisas na minha vida que me amadureceu muito, né? O meu relacionamento, eu ter casado, eu ter conseguido construir uma família, a minha carreira, o apoio dos meus fãs, os projetos, sabe? Você sentir assim, agora semana passada eu completei 5 anos de carreira, sentir que as coisas agora estão se organizando, estão realmente ficando no seu devido lugar, que a carreira ela está tendo realmente um tempo de longevidade. Eu fico muito feliz porque hoje eu olho assim algumas coisas e falo, poxa, caramba, no começo, quando eu comecei a fazer isso, eu não imaginava que eu fosse chegar até aqui. E graças a Deus eu já cheguei, né? E aí novos sonhos vão chegando, novas fases da vida vai chegando, mas o mais incrível mesmo assim é um sentimento que eu tenho assim ultimamente, é o sentimento de que as pessoas que me acompanham, os meus fãs, todo mundo que vem me acompanhando, assim como eu, tem acompanhado todas as fases da minha vida. E eu sinto que as pessoas, os meus fãs principalmente, eles estão felizes com todas as fases da minha vida, né? Hoje eles conseguem compreender que quando eles começaram me acompanhando, eu era uma Mariana, uma menina novinha que tinha saído do interior, que não conhecia muita coisa, que estava começando uma carreira profissional. Hoje eu já entendo muita coisa, hoje eu cuido praticamente de quase tudo da minha carreira, apesar de ter grandes pessoas por trás, uma equipe muito grande por trás, mas eu tenho responsabilidades que no começo eu não tinha, né? Os fãs que me acompanham Sim. desde o começo acompanharam todas as fases, desde de me ver tendo o início de um namoro, casando, agora tendo filho. Eu acho que isso é o massa da carreira e da vida da gente que é artista, é poder dividir esses momentos com as pessoas que fazem parte da nossa história, né? Assim, hoje eu tenho oportunidades na minha vida, não só de ser mãe, mas de poder presentear meus pais com uma casa boa, com um carro bom, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe? Então eu sinto que eu tô naquela fase da vida assim que eu acho que independente do que acontecer na minha vida hoje, eu sou muito feliz com tudo que eu realizei, tudo que eu idealizei até aqui. Graças a Deus eu consegui realizar, poder dar uma vida boa para minha família, poder construir uma família. E agora eu já tô nessa fase, tipo assim, agora já não é mais. Claro, eu continuo pensando na minha outra família, nos meus pais, na minha mãe, mas agora eu já estou na outra fase, que é agora eu preciso me preparar para dar o meu melhor, entregar o meu melhor para a Isabela que vem vindo aí, né?